Olá, nosso entrevistado de hoje é o prefeito de Santa Isabel, Carlos Chinchilla. Ele é do Podemos. Debate em Foco está no ar. Carlos Chinchilla, do Podemos, prefeito de Santa Isabel, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Ana, muito obrigado aí pelo convite, do Debate em Foco, a todos os amigos que nos assistem. Trago aqui a saudação da cidade de Santa Isabel, cidade que vale a pena passar um final de semana lá na nossa cidade. E vamos falar um pouquinho de lá, de como que está a questão política em Santa Isabel. O senhor que veio da Colômbia para o Brasil muito cedo, conta um pouquinho da sua história para a gente. Isso, Ana. Eu sou praticamente, eu acredito, seja o único prefeito do Brasil nascido no exterior. Isso também é uma grande responsabilidade, porque o Brasil é um país que recebe os imigrantes, um país formado por pessoas de todos, e isso que nos dá a pluralidade e essa vontade de vencer. O brasileiro tem isso, de tentar vencer em todo lugar. E eu agradeço assim a cidade de Santa Isabel, que é uma cidade que me recebeu, mas a minha história não começou por aí. Minha história começou na cidade de Campinas. Cheguei com 15 anos em Campinas para terminar meus estudos e aí acabei passando no vestibular da Unicamp. Então fiz medicina na Unicamp, depois terminei meu estudo de anestesiologia na Pucamp, residência básica. Voltei à Unicamp fazer uma subespecialização em UTI pós-cirúrgica. E depois eu comecei a dar plantão nas cidades assim do entorno de Campinas e recebi o convite para vir para Santa Isabel. Aí que Santa Isabel surgiu na sua vida? Aí surgiu Santa Isabel na minha vida e o carinho das pessoas, trabalhando nos hospitais, trabalhando na Santa Casa, trabalhando nos postos de saúde. E aí foi 32 anos de dedicação à cidade que hoje me fez prefeito com a graça de Deus e a vontade do povo de Santa Isabel. Eu agradeço muito. Como que foi essa entrada na política, Chinchilla? Assim, a política é tudo, Tudo é política. Quando a gente está numa profissão, mesmo trabalhando, a gente achando que paralelamente não tem nada a ver com a política, mas tudo é política. Uma decisão que você toma dentro do seu trabalho já é uma decisão política. E eu vi exatamente isso, que como médico, a gente tem que trabalhar sempre gostando de ajudar as pessoas. Só que as decisões que eu tomava dentro da minha profissão, por exemplo, eu conseguia ajudar as pessoas que eu trabalhava no período que eu estava fazendo atendimento. Diretamente. Mas veja bem, por exemplo, hoje, nós começamos a dar a ordem de início de uma UPA infantil em Santa Isabel, que é um divisor de águas no atendimento, porque é injusto uma criança ser tratada no mesmo local físico de um adulto, E a gente nós temos que vencer essa barreira. Então, eu consegui, por exemplo, uma UPA infantil para o meu município. Já é um legado que eu estou deixando como médico que vai beneficiar quantas mil pessoas, quantas mães vão se beneficiar desse equipamento. Então, a política traz isso. Eu gosto de você conquistar as coisas para a sua comunidade de uma maneira assim que chega ser multiplicado muito mais do que você trabalhando ali no seu cantinho, Então é isso que me levou para a política. Você falou dessa questão da saúde, Vamos relembrar um pouco assim dos principais obstáculos e desafios que você passou enquanto prefeito na pandemia. Sim, Santa Isabel tem um sistema, Ana, de saúde que tinha, um sistema de saúde dos anos 80. Então não se investia mais em saúde, assim como aconteceu em muitos municípios do Brasil. O governo do estado, por sua vez, também deixou de ofertar muitas especialidades, por exemplo. Então Santa Isabel tinha problemas estruturais de estratégia de saúde da família, de capacidade de conseguir interiorizar o médico lá na cidade. Santa Isabel, como outras cidades, tiveram essa dificuldade. Na pandemia, particularmente, nós tivemos, eu peguei, por exemplo, a segunda leva da Covid-19, que levou tantas pessoas e que foi muito mais virulenta do que a primeira. Então, assim, a gente tinha que se preparar de uma maneira diferente. Então, a nossa secretária de saúde, a doutora Helena, ela montou uma unidade sentinela. O que era essa unidade sentinela? Os pacientes iriam por vontade própria ou por procura espontânea ou encaminhado de outros postos de saúde para um posto de saúde do centro que transformamos somente em unidade Covid. E lá ele tinha o atendimento médico, atendimento de enfermagem,
tomografia no local, já saía com os exames confirmatórios, já saía com a sua medicação individualizada para casa e tinha um acompanhamento pós-Covid. Estava te comentando como é que era o Covid, que um dos grandes erros estratégicos foi não acompanhar essas pessoas que tinham os principais sintomas de Covid e ia para casa. Quem não confirmava continuava espalhando Covid para sua família e acabava se fechando uma casa dentro, todo mundo com Covid. Isso aconteceu muito. Então, com essa unidade, a gente fazia acompanhamento individual depois da consulta. O nosso atendente ficava ligando, Dona Maria, seu João, como é que está hoje e tal. E a gente dava toda a orientação e com isso nós conseguimos um índice de recuperação muito bom. As pessoas gostaram muito, aprovaram o sistema e tanto que nós recebemos um reconhecimento do próprio Condemate com relação à atuação durante a Covid. Vamos falar em relação a Santa Isabel ser uma cidade turística, né? Isso você está tentando alavancar lá em Santa Isabel, né, Chinchilla? Sim. O que vocês estão fazendo aí para que as pessoas conheçam Santa Isabel e levem geração de renda para lá, né? Sim. Santa Isabel é uma cidade maravilhosa. Ela tem grandes dificuldades de implantação de indústria de grande porte lá por causa de legislação ambiental. Mas veja bem, nós temos, por exemplo, 320 km² de área. 82% do nosso município é protegido por legislação ambiental, a área de proteção ambiental. Só que quanto que sobra? Sobra 18%. E desse 18% é maior do que muitas cidades aqui do nosso entorno. Então, assim, a nossa área é muito grande. As empresas que estão se instalando na cidade, por exemplo, nós temos o corredor industrial à beira da Dutra, né? E Santa Isabel é a bola da vez da instalação de empresas. Então, nós temos empresas como a Gestamp, nós temos empresas como a Ultrafarma, que são empresas que têm resíduo zero de químicos, estão se adaptando às novas metas de produção industrial, né, que é resíduo zero, e estão se adaptando e estão entrando em Santa Isabel, e nós temos áreas para receber essas empresas, nós temos áreas, e o empresariado está aqui convidado, porque Santa Isabel é a bola da vez no crescimento industrial. E, por outro lado, Santa Isabel tem a vocação agrícola, sim, nós fazemos parte do Cinturão Verde, então nós produzimos caqui, nós produzimos alface, nós temos muitas produção de frutas lá na nossa região, pitaia. Então, assim, Santa Isabel está aumentando sua participação no setor agrícola e também na parte de turismo. O que vocês têm lá em relação ao turismo? Só para você ter uma ideia, nós temos 22 pesqueiros profissionais, 22 pesqueiros que podem receber o turista para fazer a sua pesca esportiva. Nós temos a represa de Jaguari, que é uma represa enorme. Então, assim, nós temos pousada, nós temos hotéis, né, que podem receber o turista. Nós temos hípicas, né, para as pessoas irem lá, aprender a andar a cavalo. Então, assim, uma cidade que nós estamos trabalhando. E eu tenho trabalhado muito com o Sebrae, por exemplo, nosso grande parceiro, na questão da preparação do nosso povo para receber esse turista. Então, estamos fazendo cursos... Para empreender, né? Exatamente. Curso de inclusão produtiva para que as pessoas aprendam. Por exemplo, um curso de casquejamento para saber casquejar um cavalo, né? Curso de doma racional, um curso de costureira. Tudo isso nós estamos fazendo para poder receber o turista e também trabalhar em Santa Isabel com a parte do turismo. A gente volta a falar do turismo, a gente vai dar uma paradinha para o intervalo, tá bom? Já já a gente volta. Você tem a Claro na sua TV? Não? Então você vai conhecer a Rede Alto Tietê pelo YouTube. É isso mesmo, vá lá no YouTube, põe a Rede Alto Tietê TV, se inscreva, ative o sininho de notificação e fique por dentro de todo o conteúdo, além da programação ao vivo do canal passando lá. Rede Alto Tietê, na palma da sua mão e na sua TV. I can buy myself flowers.
A Rede Alto Tietê TV não está só na TV. Você pode ficar por dentro de tudo através do site portalredealtotietê.com.br, onde você encontra toda a programação da TV, os principais anunciantes da região, dicas de moda e beleza com a Renata Fantarelli. Transmissão ao vivo do canal, além de toda a parte jornalística com informações do Alto Tietê atualizadas diariamente. Rede Alto Tietê, a sua TV local. Estamos de volta com o prefeito de Santa Isabel, Carlos Chinchilla. Chinchilla, a gente estava falando em relação ao turismo em Santa Isabel, né? E você falou em relação ao empreendedorismo, né? Investir nos moradores para que eles consigam ser qualificados, né? Fala um pouquinho mais disso para a gente. Sim, o ano passado, por exemplo, o Sebrae investiu R$1.200.000 em curso de qualificação em Santa Isabel. Porque é um grande desafio para as pessoas de cidade de porte médio, porte grande, se adaptarem às novas exigências do mercado. Por exemplo, inglês. A gente sempre bate nessa tecla, mas, por exemplo, nós tivemos uma empresa da Alemanha que precisava que as pessoas de Santa Isabel tivessem a proficiência em inglês, né? Então, assim, e há esse mercado que consegue ser preenchido, mas em Santa Isabel não consegue ser preenchido. Então, assim, é importante que as pessoas hoje se qualifiquem no inglês, se qualifiquem na questão de informática, porque são esses os postos de trabalho que estão surgindo. Então, é essa a nossa vontade, que as pessoas se qualifiquem para isso. Vamos falar um pouco sobre a prefeitura, Chinchilla. Quando você entrou no governo, a prefeitura ela não estava como deveria, né? Não estava com as contas saudáveis, vamos dizer assim. Como que você fez para honrar com essas contas e conseguir colocar em prática, administrar de uma boa maneira? Sim, Ana, eu tenho uma opinião com relação à responsabilidade fiscal. Eu acho que o que deveria acontecer no Brasil, se o mandatário tem 4 anos de mandato, você só poderia fazer dívida nesses 4 anos. Exatamente. Você não deveria passar a dívida, você não poderia fazer um contrato a mais, por exemplo, um contrato de ônibus ou um contrato de lixo para 20 anos. Eu acho isso um absurdo. Isso vai mudar. Eu espero que, né, os nossos deputados federais eles tenham essa consciência que essa responsabilidade fiscal começa no período de mandato. Mas, particularmente em Santa Isabel, eu peguei 26 milhões de dívida de INSS, comprovada a nossa dívida. Isso praticamente viabiliza, porque é 10% do orçamento. Eu precisaria de parar para poder pagar essa dívida e ter a CND de volta. Eu precisaria não pagar professores, não pagar mais nossos médicos, nossos enfermeiros. Então isso é um caos. O que nós fizemos? Muita responsabilidade na gestão, sabendo aonde que realmente nós poderemos gastar, fazendo licitações corretas, né, entregando os recursos para o povo com responsabilidade. Então as pessoas me perguntam, falam assim, doutor Carlos, mas o senhor está entregando kit escolar que nenhum outro prefeito entregou em Santa Isabel. Eu falo assim, olha, é simplesmente você trabalhar com responsabilidade o dinheiro do povo. E outra coisa que você me contou, que você segue à risca seu plano de governo, que história é essa? O plano de governo realmente muito político. Chega a época da campanha, está aqui a nossa vice-prefeita Terezinha, um abraço para a nossa vice-prefeita. Muito político durante a campanha, faz o plano de governo para preencher realmente a obrigatoriedade de fazer, né? Então, assim, nós pensamos nos 17 também, que são as metas de ODS, o Objetivo de Cidades Sustentáveis da ONU, compromisso da ONU, e me baseei nisso, e nós estamos trabalhando diariamente para isso. E eu cobro dos meus secretários. Por exemplo, eu posso te falar com absoluta certeza que eu já cumpri 70% do nosso plano, do nosso programa de governo, e eu cobro item por item. Por exemplo, o que eu te falei, a nossa UPA infantil, a questão da gente recuperar os espaços que estão perdidos, então muita licitação. A minha grande preocupação em Santa Isabel continua sendo a infraestrutura. Então nós temos um ribeirão que chama-se Ribeirão Araraquara, o Ribeirão Indaco, são ribeirões no meio da cidade, tipo o Ribeirão do Una, aqui em Suzano, que transbordados, ele transborda e atinge todo o nosso comércio. Então, logo desde o início do nosso governo, eu intervim lá, fizemos desassoreamento, canalização,
mas eu tenho um trecho enorme do Ribeirão Araraquara ainda para fazer a canalização, e esse vai ser um desafio para mim até terminar o meu governo. Outra coisa que o senhor me contou é sobre a guarda municipal, né? Que Santa Isabel não tem ainda, mas você já está implantando. Isso, como eu estava te falando anteriormente, Santa Isabel tem uma infraestrutura administrativa de 1980. Então, os cargos foram criados a partir de 1980. Então, assim, eu fiz uma reforma estatutária que era para ser feita já em Santa Isabel 20, 30 anos atrás, de verdade. E essa reforma nós apresentamos para a Câmara, está na mão do presidente da Câmara já para colocar a votação, está no circuito agora de conversas com a população, que essa reforma administrativa inclui a Guarda Civil. Santa Isabel precisa da Guarda Civil. Nós temos os 2, 3 cargos hoje de Guarda Civil, mas não temos o efetivo. Então, nós separamos dentro do orçamento o dinheiro para instalar essa Guarda Civil Municipal, que deixou de ser um luxo para Santa Isabel. Hoje é uma necessidade urgente. Tá? Então, estou pedindo para a Câmara a criação da Guarda Civil, 38 cargos de Guarda Civil e 5 cargos de chefia. Você acha que até o final do ano está aprovado o projeto? Confiando em Deus, eu acredito Já voltou que pra sim. você? E fora da Guarda, nós temos toda a reestruturação de cargos e salários que vai permitir ter concurso público aqui, ó. Um dos meus motivos aqui é o concurso público para nossos funcionários. Chinchila, vou pedir para você deixar então um recado aqui para os nossos telespectadores, pessoal do Alto Tietê, de Santa Isabel. Bom, o meu recado, eu sou um cara muito sonhador, mas ao mesmo tempo eu sou um cara muito realista e positivista. Eu acho que as pessoas têm que acreditar em si. Nosso grande trabalho em Santa Isabel, por exemplo, foi resgatar a credibilidade da gestão pública. Que as pessoas acreditassem que o prefeito está fazendo de fato, que o prefeito está colocando os recursos da maneira melhor que as pessoas querem, aonde precisa mesmo do recurso público. Eu peço para as pessoas terem um pouco, às vezes, de paciência, porque durante a gestão pública as coisas não saem de um momento para o outro, tem que ter licitação, tem que ter respeito, o respeito com o dinheiro público, às vezes isso demora. Mas eu tenho agradecido também, tenho que agradecer o carinho das pessoas de Santa Isabel que têm percebido que a mudança está acontecendo na cidade, né? E essa mudança eu pretendo, foi um cargo que Deus me permitiu chegar e que eu pretendo honrar até o último momento. E eu agradeço aqui a minha equipe, a minha esposa, doutora Helena, que atualmente está ocupando o cargo de secretária de saúde, a toda a minha equipe de secretários, a todos os meus colaboradores. Eu passo assim, no Ribeirão, por exemplo, eu vejo um servidor nosso lá limpando o Ribeirão e eu fico assim com aquela preocupação de pagar um salário digno para esse servidor, né, que essas pessoas consigam ter uma maneira de trabalhar com as ferramentas apropriadas. Tudo isso é uma grande preocupação. Para os nossos servidores da saúde que tanto se esforçaram na Covid também, vai aqui meu abraço. E para toda Santa Isabel, para as mães isabelenses que agora nessa época de invasões também tiveram a confiança de levar seus filhos na escola e de ter essa confiança na gestão do Carlos Chinchila, que eu não vou decepcionar ninguém. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite, e a gente encerra agora por aqui. Eu que agradeço você e sua equipe, muito obrigado. O Debate em Foco fica por aqui, até a próxima.